Mas eu já quero começar trazendo uma matéria que eu considero relevantíssima e que a gente precisa avaliar em termos de importância hoje, no momento atual que vivemos no Brasil. Meus queridos, é uma história que eu vou contar para vocês, tá? O TSE exclui as Forças Armadas de fiscalização das urnas eletrônicas. Sim, a corte, presidida por Alexandre de Moraes, entendeu de maneira unânime que a entidade, esse órgão, não merece participar. Olha só. Essa decisão foi tomada na sessão de terça-feira. O relator, obviamente, foi o Alexandre de Moraes, como eu falei agora há pouco. E, segundo ele, aspas, se demonstrou ser absolutamente incompatível com as funções constitucionais e legais das Forças Armadas, estar também no rol das entidades fiscalizadoras. Vamos manter aqui as Forças Armadas no rol de atribuições legais e constitucionais, dentro do apoio logístico e de segurança que sempre forneceu às eleições. É interessante, né, pessoal? Porque o grupo aí, as entidades que estão dentro da fiscalização das urnas eletrônicas, tem partido político, federação, coligação, Ordem dos Advogados do Brasil, MP, Congresso, Controladoria da União, Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação, várias entidades, Tribunal de Contas da União, e eu acho interessante conectar esse tema com o momento atual que vivemos, em que existe uma manifestação, um manifesto da oposição e de frentes parlamentares a respeito da invasão de competências do Supremo. Pode incluir também, não está nesse manifesto, mas pode incluir também o TSE, né, sobre o Congresso Nacional. A gente fala aqui sem metáforas, né? O Supremo e o TSE fecham o Congresso constantemente, invadem a competência, mas é fechar, é tratar o eleitor e o eleito como idiotas, é tratar os dois como idiotas. Milhões de brasileiros e centenas de parlamentares. E nessa, eu queria aproveitar para colocar aqui o manifesto da oposição que eles publicaram ontem. Olha aí. Não, a gente tem um PDF. Vocês separaram o PDF? Não. Os integrantes das frentes parlamentares dos partidos abaixo-assinados, tem o PL e o Partido Novo, cientes do verdadeiro papel do Poder Legislativo, eleito pelo voto popular, repudiam a contínua usurpação de competência pelo Supremo Tribunal Federal em temas como legalização das drogas, descriminalização do aborto, direito de propriedade e legítima defesa, entre outros, manifestando seu firme e integral repúdio às decisões que invadem as competências do Parlamento nos termos do artigo 49. Ressalvado nosso respeito às competências do Supremo e como Corte Constitucional, não aceitaremos qualquer interferência na prerrogativa legislativa do Congresso. Tomaremos, Adrilles Jorge, bom dia, tomaremos as devidas medidas para restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Adrilles Jorge, eu quero aproveitar e já começar perguntando para você, quais canhões serão virados para o Tribunal Superior Eleitoral? Quais o quê? CPI, quais os canhões serão direcionados para o Supremo e o TSE? CPI do abuso de autoridade? Impeachment de ministro abusivo? Proposta de emenda à Constituição? Dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo, junto com a obstrução? Eles estão se preparando para isso, Adrilles? Olha, eu acho que a tensão entre os poderes, eu sempre digo e repito e reitero isso, é o verdadeiro caminho para a democracia. Por quê? Estabelecer que existe uma disputa factual entre a fiscalização e a prerrogativa de um poder não se sobrepor ao outro é o que gerou a ideia do Montesquieu, lá no século XVII, XVIII, de estabelecer a tripartição dos poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Quando o poder se coloca acima dos outros dois, dos demais, e os três são prerrogativas de representação popular, você cria um princípio de autoritarismo. É isso que está acontecendo no STF. É isso que acontece, por exemplo, nessa jabuticaba azeda, que é a justiça eleitoral que existe no Brasil, que, olha só, não quer nem observância externa.
É só o TSE e olhe lá. Ah, tem outras observâncias externas. É tudo questões de computação. É uma eleição completamente computadorizada, informatizada. Ninguém entende de informática. Quanto mais gente observando, aqui de fora, melhor. E eles não querem ninguém observando. Assim como o STF também não quer ninguém observando a sua ação política e ativista, que estabelece liberação de drogas, liberação de aborto, roubando as prerrogativas legais do próprio parlamento. Agora, é muito bem-vinda a ideia do parlamento obstruir a votação, uma vez que o STF está obstruindo a ação do parlamento. Estabelecer essa guerrilha contra um poder que está querendo sobrepor-se ao outro, um poder que está querendo impor goela abaixo, não só do Congresso, que é o poder representativo máximo do povo, mas do povo em si, pautas contrárias à noção conservadora de uma hegemonia popular. A maioria da população percebe-se contra o aborto, a maioria da população percebe-se contra a liberação total e praticamente restrita de drogas. Você colocar-se frente a esse poder abusivo que o STF está se colocando, eu acho muito bem observado. Resta saber se isso vai vingar, porque a gente sabe. Uma hora é o executivo que estabelece, enfim, a compra de consciência de deputados, não por uma corrupção factual, uma corrupção moral, de venda de emendas parlamentares para o deputado estabelecer algum servicinho lá na sua área eleitoral e garantir seu voto, e ele votar com qualquer pauta tresloucada, como votou no arcabouço fiscal e nessa esdrúxula reforma tributária proposta pelo Executivo. E o Judiciário tem a coisa mais complicada ainda, que é a chantagem que se estabelece por deputados que são julgados pelo próprio Supremo Tribunal Federal e podem ter suas cabeças cortadas. Entendeu? Podem ser condenados se tiver algum tipo de processo. Nem estou dizendo que a maioria ali do Congresso é corrupta ou tem crimes de prevaricação. Alguns têm realmente. Mas hoje, com a interpretação subjetiva da lei do STF, em que uma opinião, como a do Daniel Silveira, condenada a 10 anos de cadeia, pode ser considerada crime, você tem uma espada sobre a cabeça dos congressistas, deputados e senadores, complicadas. Agora, se se unir deputados e senadores, em sua hegemonia, em sua maioria, estabelecer uma frente ampla e democrática contra os abusos do STF, estabelecendo não só a obstrução de pauta, como uma reforma judiciária, estabelecer que a corte deve ser apenas constitucional, como é os Estados Unidos, estabelecer impeachment de ministros e juízes que estejam se colocando frente à democracia, estabelecendo tipificações criminais que não existem, inquéritos completamente ilegais em que o juiz se coloca como procurador, vítima e juiz, estabelecer impeachment, tirar alguns ministros que estão sendo abusivos, estabelecer uma CPI da lava-toga, como juízes, por exemplo, estão querendo demonizar a Lava Jato, querendo censurar órgãos de imprensa, ou seja, se estabelecer uma frente ampla, democrática, nessa guerra entre poderes, aí, talvez, quem sabe, a gente consiga retomar a democracia no Brasil. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.